Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Eu sou o pastor Gil Shekinah. Esse aqui é o nosso devocional diário. Tema de hoje, o verdadeiro significado do casamento. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontrou algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Qual o verdadeiro significado do casamento? Encontrar um significado universalmente aplicável e verdadeiro para o casamento pode ser um grande desafio, visto que existem tantos pontos de vista e entendimentos diferentes sobre o que é o casamento. Podemos definir assim: casamento, também chamado de matrimônio, é uma união reconhecida socialmente e ritualmente entre os cônjuges para constituir uma família. Por outro lado, os versículos da Bíblia sobre casamento definem o casamento como a santa aliança diante de Deus, tão importante que o relacionamento de Cristo com a igreja é alusivo, comparado a um casamento. Geralmente, todos entendem que o significado do casamento é quando duas pessoas fazem uma promessa ou compromisso público de viver juntas e compartilhar suas vidas de uma forma que seja reconhecida legalmente, socialmente e religiosamente. Em palavras simples, o significado do casamento é a união de dois seres, homem e mulher, envolvendo muitas facetas na união dos seus corpos, alma e espírito, em uma união física, emocional, mental e espiritual. Portanto, quando se trata de descobrir o verdadeiro significado do casamento, que é feliz e gratificante, e de encontrar as respostas para as perguntas como o que Deus diz sobre o casamento, ou o que o casamento significa para você, existem 5 facetas que explicam isso melhor, e eu quero compartilhá-las com você nesse vídeo. Primeiro, casamento significa estar de acordo. Qual o verdadeiro significado do conceito de casamento? A Bíblia diz: como duas pessoas podem andar juntas a menos que tenham concordado em fazê-lo. E é o mesmo com o casamento. Quando um homem ou mulher decidem se casar, deve haver algum nível de acordo entre eles, de entendimento. No passado, esse acordo muitas vezes alcançado pelos membros da família. O casamento era, na verdade, arranjado, e até entre os reis, havia esse tratado de um rei dar a filha em casamento ao outro para poder selar uma aliança de nações. Mas hoje em dia, os casamentos são os casais que se acertam, começam a namorar e trocam ali as suas juras de amor, e depois tomam a decisão e chegam a um acordo para passar o resto das suas vidas juntos. Após a pergunta fundamental do "quer casar comigo" ter sido perguntada e respondido afirmativamente, então há muitas outras perguntas e acordos a serem alcançados. O casal precisa chegar a um acordo sobre o tipo de contrato de casamento. Eles precisam entender que agora vai envolver os bens, vai envolver sentimentos e vai envolver famílias. Alguns outros acordos importantes precisam ser acertados, O casal precisa firmar a intenção ou não de ter filhos, de muitos ou poucos filhos, Mas ao mesmo tempo, no caso de um acordo não ser alcançado, ambos os parceiros devem concordar em discordar de forma madura, ou seja, aprender a dialogar e de acordo com, no caso de acordos não serem alcançados, para evitar que essas coisas se transformem em conflitos ao longo prazo e coloquem um fim no casamento. Segundo, casamento significa abrir mão do seu egoísmo. Depois de se casar, você percebe que não é mais só você. Esse é o verdadeiro significado do casamento, em que o eu se torna nós. E em seus dias de solteiro você pode fazer seus próprios planos, ir e vir como quiser e basicamente tomar a maioria das suas decisões de acordo com seus próprios desejos e vontades. Agora que você está casado, você tem um cônjuge e precisa considerar isso, quer seja
o que cozinhar, o que comprar para o jantar, o que fazer nos finais de semana, ou onde ir nos feriados, qual móvel precisa ser trocado em casa, e ambas as opiniões agora têm um peso importante no relacionamento. Nesse sentido, um casamento feliz é um dos melhores antídotos para o egoísmo, porque quando o casal é feliz é sinal que não há egoísmo dentro do relacionamento. Os casamentos que funcionam melhor e proporcionam mais satisfação são aqueles em que ambos os parceiros estão 100% comprometidos, buscando de todo o coração a felicidade, o bem-estar do seu cônjuge. A filosofia de um casamento 50% não conduz à realização e o contentamento. Quando se trata de descobrir o verdadeiro significado do casamento, é tudo ou nada. E aliás, se um de vocês está dando tudo e o outro está dando só um pouco ou nada, talvez você precise de ajuda para encontrar o equilíbrio e entrar nessa mesma pegada. Terceiro, o significado do casamento é dois se tornando um. Outra faceta do verdadeiro significado do casamento é que 1 mais 1 é igual a 1. É uma fusão de duas vidas em todos os níveis, o mais óbvio dos quais é o físico, onde a intimidade sexual cria laços profundos à medida que o casamento é consumado. E este é o propósito mais importante do casamento. Esses laços vão muito além do físico, pois os níveis emocionais, psicológico e espiritual também são atingidos. No entanto, o verdadeiro significado do casamento, que é tornar-se um, não significa que você perderá a sua própria identidade. Pelo contrário, o significado do casamento implica completar e complementar um ao outro a tal ponto que vocês dois possam ser melhores juntos do que seriam como solteiros. Quarto, casamento significa formar uma nova geração. Qual é o propósito do casamento para a maioria dos casais? Para a maioria dos casais, a resposta para o que é o casamento está em um dos privilégios mais profundos e maravilhosos dados a um casal. É o privilégio de trazer filhos a este mundo com a sua história genética, ou seja, filhos gerados pelo casal. Um casamento seguro e feliz é o melhor contexto para criar filhos. O lar, a família, foi o lugar adequado que Deus construiu para que os filhos fossem gerados e criados. Um casal que se une no amor e na educação da sua prole os treinará para se tornarem adultos maduros e prontos para dar uma valiosa contribuição à sociedade. Mas se você entende o verdadeiro significado do casamento e do amor, quando se torna um pai orgulhoso de seus filhos amorosos, é por isso que é essencial manter suas prioridades bem definidas. Quando os filhos começarem a chegar, lembre-se de que o cônjuge sempre vem em primeiro lugar. Depois vem os filhos, ou seja, não abandone o seu marido porque os filhos nasceram, não abandone a sua esposa porque os filhos nasceram. Vocês dois formam o sustentáculo da família e os filhos vêm em segundo plano. Quinto, casamento significa mudar, aprender e crescer continuamente. Compreender a definição do casamento não é fácil, a menos que você seja casado. Quando você pesquisa na internet o significado do casamento, você encontra muitas definições para ele, mas são apenas os casais que realmente entendem qual é o verdadeiro significado. Desde o momento em que você diz sim, sua vida segue um caminho diferente. Tudo que você sabia antes do casamento muda. A mudança é uma das coisas mais certas sobre a vida, incluindo a instituição do casamento. A mudança também é um sinal de que algo está vivo, pois apenas objetos inanimados nunca mudam. Portanto, aproveite todas as mudanças de estação do seu casamento, da lua de mel ao primeiro ano, os anos do bebê, a adolescência e depois a faculdade, então seus anos dourados, conforme você avança para a aposentadoria e a bênção de passar a velhice ainda segurando as mãos um do outro.
pense no seu casamento como uma semente que foi plantada no dia em que você disse sim no altar. Depois disso, ela começa a brotar e subir bravamente pelo solo escuro, exibindo orgulhosamente algumas folhas, lentamente, mas com segurança. Conforme as semanas, meses e anos, as experiências vão passando, o pequeno ramo de carvalho do casamento se torna uma árvore que vai ficando cada vez mais forte e eventualmente um dia você percebe que a sua semente se tornou uma árvore robusta, sombreada, frondosa, dando frutos, dando abrigo e prazer não apenas para você, mas também para outros, porque agora você já tem filhos, netos, e essa é a realidade do casamento. Então, qual o verdadeiro significado do casamento de acordo com aquilo que Deus estabeleceu? Em palavras simples, o verdadeiro significado do casamento é aceitar a outra pessoa, é se ajustar às várias situações que você encontra no casamento para que realmente funcione. A definição bíblica do casamento também carrega esse mesmo conceito, que é o conceito mais importante. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, honre o seu marido, porque ele é o cabeça do seu lar. Pais, ame os seus filhos e não suscite a ira a eles. Pense nisso e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro nesta manhã, ó Pai, com gratidão no coração, ó Pai, sabendo que o Senhor é aquele que planejou, projetou, instituiu e estabeleceu a primeira família. Por isso nós glorificamos o Teu nome e eu te louvo por cada família nesta manhã, ó Pai, por aqueles que ouvem esse devocional, que a graça do Senhor possa transbordar em cada lar, trazendo compreensão, trazendo entendimento, trazendo sabedoria, ó Pai, construindo, Senhor, a felicidade conjugal, ó Pai, fazendo fortalecer o amor no coração do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, ó Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Pai, derrama da Tua graça abundante sobre cada coração, fortalece, Senhor, os relacionamentos, ó Pai, para que, Senhor, todas as famílias cumpram o propósito supremo para o qual o Senhor a estabeleceu. Nós te adoramos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Que o Senhor te abençoe. Que a sua semana seja abençoadíssima e a sua segunda-feira seja um happy day. E nós nos veremos amanhã, se Deus quiser. Happy day e até amanhã.